Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E no início, você sabe, agradeço-te imensamente por acompanhar aqui o ADV Jus TV. E também por me seguir através do Facebook, através do Instagram e conferir sempre o nosso programa através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela preferência, pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós vamos apresentar para você um programaço. Na primeira parte, nós vamos fazer uma entrevista, você vai conferir com o Dr. Roberto Guimarães. E na segunda parte, um bloco com o Wendel Salomão. Mas tem ainda muito mais. Nós temos a apresentação do ADV especial em 3 tempos. Inicialmente com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, depois com o Dr. Fabrício Martins Pereira e fechando o ADV Jus de hoje, o Dr. Sérgio Dias. O programa está especialíssimo. Fique aqui, o ADV Jus já está no ar. Ok, legal, aqui comigo no estúdio o Dr. Roberto Guimarães, ele é meu parceiraço de ADV especial e ele é especialista na área do direito urbanístico e ele aceitou meu convite para vir aqui falar a respeito de algumas questões que surgiram e eu com muita satisfação o estou recebendo aqui, doutor, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, Marco. Tá certo. Doutor, então, a primeira questão é o seguinte, é possível o desmembramento de uma sala ou parte de um imóvel urbano de caráter residencial que depois pode se transformar em um imóvel comercial? É perfeitamente possível. Nós temos recentemente introduzido no ordenamento nosso o condomínio simples e a laje, o direito real de laje. Então, através desses institutos, você viabiliza essa situação. Na verdade, a costura aí, para você poder desmembrar um imóvel residencial, você leva à prefeitura digamos assim, um documento elaborado que é chamado Instituição do Condomínio Simples, consegue a vênia municipal e pode até, em certos casos, ser levado até no registro de imóveis. Puxa vida, então é fácil até, né, doutor? Quais cuidados deve ter-se na hora de adquirir um lote em um condomínio urbano fechado, doutor? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala em condomínio de lotes, a gente está falando da Lei 4.591 de 64, tá? Que ela foi recentemente alterada pelo Código Civil Brasileiro. Quando você vai adquirir, os cuidados são os mesmos de você adquirir qualquer outro imóvel. Mas um cuidado especial, que é saber se o memorial de incorporação ele foi averbado, foi registrado, aliás, no cartório de registro de imóveis competente. Lá você vai ter todas as especificações desse condomínio de... Tá certo. Mas outra questão, a municipalidade, quando é provocada, doutor, para definir um procedimento de regularização fundiária, as evidências aí, ou pelo menos dizem que surgem praticamente barreiras intransponíveis. Por quê? E o que fazer, hein, doutor? Vamos lá. É bom sempre lembrar o seguinte, o pioneiro em regularização fundiária, quem abraçou essa causa no estado de São Paulo, foi o doutor José Renato Nalini, quando corregedor-geral da Justiça. Eu sempre lembro ele que foi a pessoa que mais lutou para incrementar isso. E quando ele proferiu uma palestra, por sinal aqui em Ribeirão Preto, ele disse o seguinte, que seria a letra morta de lei se não houvesse uma congregação de espíritos de boa vontade. E o que carece a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto é exatamente essa falta de boa vontade. Puxa vida, hein? Agora, uma outra questão. Temos casos de regularização fundiária... Desculpe. Temos casos de regularização sumária no município. E neste caso, como está se portando a municipalidade atualmente, doutor?
Pois bem, no caso de sumária ou inominada, ela agasalha aquelas situações em que existem elementos em que comprovam que a implantação irregular aconteceu antes de 19 de dezembro de 1979, que é exatamente a data da lei do parcelamento do solo urbano, a 6766. Então, se você reunir documentos e a prefeitura tiver no seu acervo comprovação documental ou fática de que a implantação ocorreu, basta ela dar uma certidão. O problema todo é que a legislação mudou de lá para cá. Essa legislação foi introduzida lá atrás e agora sofreu recente modificação, e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, ela, por incrível que pareça, ela não se adaptou. Então ela dá essa certidão que, infelizmente, ela não é completa, ela não traz em que hipótese, de que maneira houve a consolidação. Ora, uma implantação pode acontecer como loteamento, como condomínio, e ela não distingue essas duas coisas, ou seja, fica o usuário, aquela pessoa beneficiada da regularização, ela fica refém da boa vontade. Fica à mercê dela conseguir provar lá no registro de imóveis como é que aconteceu a consolidação daquela modalidade. Puxa, doutor, mas essa negligência da prefeitura, isso aí cabe em medidas, né, doutor? Eu confesso para você que estive recentemente mesmo reunido, e como advogado e cidadão, né, eu fui exigir do Ministério Público uma postura em relação a isso. E a notícia que tem é que parece que já houve e ocorrerão mais 2 reuniões, e o Ministério Público, através do promotor da habitação e urbanismo, está exigindo do poder público uma atitude mais concreta para enfrentar essa questão, que é uma coisa que nos assombra há muitos anos, sob pena de crime de responsabilidade e de improbidade administrativa. E tem todo o cabimento, né? Que nos parece. A gente sempre defendeu isso, inclusive. Sim, é isso mesmo. Doutor, agora uma questão aqui praticamente técnica, essa não chegou até por internet, viu, doutor? O que pode ser refletido com relação à distinção entre direito urbanístico e direito do ordenamento territorial? Isso existe, doutor? Existe. As coisas elas são... Uma está inserida dentro da outra, né? O direito urbanístico é um assunto que é tratado pela doutrina há muito tempo. A Constituição Federal de 88, que é um texto perfeito, né? O que ela trouxe? Ela que introduziu o Estatuto da Cidade. Ela remeteu no artigo 182, obrigou a própria federação legislar sobre o Estatuto da Cidade. Do Estatuto da Cidade, obrigou os municípios a legislar sobre direito urbanístico. Até então, a gente só falava em lei de uso e ocupação do solo urbano. É verdade. Tá? Mas hoje, o direito urbanístico acabou incorporando o parcelamento do solo. Então, hoje nós temos o plano diretor do município, que é obrigatório para cidades com acima de 20 mil habitantes, e que eu chamo lei guarda-chuva, né, porque dele deriva toda a legislação pertinente, né? Ou seja, mobilidade urbana, uso e ocupação do solo, temáticas essas que estão sendo discutidas agora em Ribeirão Preto. Certo, ainda bem, né? Agora, o que falar, doutor, o que refletir a respeito do princípio da conformação da propriedade urbana? Pois bem, você tem várias formas, várias óticas de definir esse conceito de conformação. Sim. Particularmente eu defino da seguinte forma. Existe a questão que eu chamo a conformação consolidação, e nós temos a conformação na ótica notarial e registral, que todos nós sabemos, e aí eu peço vênia ao Wendel, que muito bem disserta a respeito do tema, com muito, digamos assim, com muita posicionamento, com muita propriedade. Mas a verdade é o seguinte: o direito notarial e registral ele é regido por princípios, tá?
E aí é o seguinte, você tem um imóvel, uma propriedade urbana em que ela existe uma realidade fática, que muitas vezes diverge do quê? Do berço registral. Em termos de definição geodésica, de amarração, onde ela se situa em relação ao urbanismo como um todo. E aí sim que a gente vem falar como é que a gente conforma, como é que a gente traz isso para uma realidade jurídica. Aí tem o procedimento de reedificação de área, tem o usucapião extrajudicial e tudo mais. Então hoje esse conceito de conformação, se você extrair da doutrina, no direito administrativo você vai ver que ele leva para uma outra coisa que é um pouco já arcaico, tá? Do urbanismo moderno. Então hoje o urbanismo moderno ele não vive sem o aparato do registro de imóveis, por exemplo. Tá bom? Doutor, agora é importante destacar, né, assim, a implicação constitucional, né, que envolve o direito urbanístico, né? O senhor destacaria como importante essas competências constitucionais aí, da matéria que nós estamos falando? Assim, não tenha dúvida, né? Tudo tem um berço, tudo nasce lá na Constituição, sim, né? E sim, eu acho que a Constituição de 88 fortaleceu muito as instituições e os mecanismos jurídicos, né? Ela modernizou todo o conceito do mundo jurídico, né? A partir de então, o direito não é mais um compartimento estanque, né? Ele se ramifica, né? Muito bom. É isso mesmo. Eu quero agradecer muito a participação aqui do Dr. Roberto Guimarães, viu, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço. Esclarecer as dúvidas para a gente aí de direito urbanístico. Fico à disposição de você. Tá bom, certo. Obrigado. ADV Especial com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Veja. Olá, amigos do ADV Jus, tudo bem? Hoje falaremos sobre o tema locação para temporada. O artigo 48 da Lei 8.245/91 considera locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Esta forma de locação de imóvel urbano refere-se a situações transitórias, salvaguardando os interesses de ambos os contratantes e fornecendo instrumentais necessários para coibir as fraudes. Importante aspecto da locação para temporada é a necessariedade de contrato escrito, uma vez que a lei exige, para esta modalidade, prazo determinado. Caso seja ajustada verbamente, o contrato amoldar-se-á às regras do artigo 47. O mesmo se sucederá caso o locatário permaneça no imóvel além do prazo permitido e sem oposição do locador. Aqui é mantida a relação locatícia, mas com modificação de sua causa. Podem haver situações, porém, que façam relativizar a exigência legal do prazo máximo para locação para temporada, como nos casos de locação para tratamento de saúde, em que, contrariamente ao previsto pelas partes, se estendeu além dos 90 dias fixados pela norma. A matéria, porém, merece maiores cuidados no caso concreto. A peculiaridade desta forma de locação diz respeito à forma de pagamento, que permite, excepcionando a regra geral, que o aluguel e demais encargos sejam pagos e recebidos antecipadamente, levando-se em conta ser contrato de curta duração. O locador pode exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 da Lei 8.245/91. Fim do prazo e incluindo-se recusar a desocupar o imóvel, o locador deverá ajuizar a ação de despejo por denúncia vazia, com o pedido de liminar em até 30 dias. Se passados 30 dias e o locador não ajuizar a ação, ocorrerá a prorrogação contratual automaticamente, deixando o contrato de ser por temporada e passando a ser por prazo indeterminado. Em breve voltaremos com mais tópicos do direito imobiliário aqui no ADV Jus. Um abraço e até lá. Muito legal, intervalinho do ADV Jus, voltamos na sequência, aguarde. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia.
Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Quali System Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, meus amigos, como eu falei aqui neste momento comigo, meu parceiraço de ADV especial, que fala a respeito de direito notarial e registral, o Wendel Salomão. Ele hoje, eu pedi a presença, por favor, para esclarecer algumas questões atinentes aí ao funcionamento normal do cartório, principalmente com relação à importância dos serviços notariais, né? E a relação dos advogados com os notários, que eu sei que é muito boa. Wendel, muito obrigado, uma satisfação falar com você aqui no ADV Jus. Olá, muito obrigado, prazer imenso estar aqui novamente, sempre tão bem recebido e agora com um tema que é a minha paixão, a minha área, o que eu faço todos os dias, então vamos tentar esclarecer para ajudá-los a algumas questões importantes que a população precisa saber e principalmente essa nova fase que os cartórios cada dia mais estão mais alinhados com todos os advogados, estão fazendo um serviço muito bom e muito bem feito, com muita segurança jurídica entre os cartórios e os advogados, representando toda a população aí, trazendo qualidade para a população. E era justamente nesse viés que a gente ia começar, doutor. Vários serviços aí, de categoria extrajudicial, né, feito, portanto, lá dentro dos cartórios, eles que foram encampados aí por esse importante órgão, né? E quais são os mais procurados? Olha, os rankings ainda é a venda e compra, que é muito comum, claro, mas o inventário ele ganhou um espaço muito grande. Nós conseguimos desjudicializar uma série de procedimentos e processos do fórum e, inclusive, alguns em andamento, a parte tem a condição de tirar do fórum e trazer para nós terminarmos. Então, é um ranking muito grande aí. E depois, seguido, veio a usucapião, que agora está a fama, né? A bola da vez é a usucapião, e também uma coisa muito típica e que está sendo usada nos processos, até porque foi autorizado no novo Código de Processo Civil, é as atas notariais, por meio de prova. Então, a conversa no WhatsApp, o vídeo, o Facebook, uma briga, uma discussão, quer usar como meio de prova, registra no tabelião de notas, faz a ata notarial e usa no processo para garantir a segurança jurídica do processo. Ô, doutor, nós vivemos aí numa época ultra dinâmica, né? E a advocacia tem que, evidentemente, o profissional da advocacia, que ele tem que se alinhar também com essa, se sintonizar, né, com essa realidade. O senhor acha que a grande maioria dos colegas, eles já têm essa sintonia, já perceberam que tem a vantagem, sim, principalmente no tocante ali à brevidade do deslinde, por exemplo, de um procedimento de inventário? Não, ainda não. A gente percebe que muitos estão caminhando e aprendendo que o cartório ele é muito mais do que a venda e compra. O famoso venda e compra, ele é muito mais que isso. As pessoas estão aprendendo. Então, por exemplo, hoje nós podemos emitir carta de sentenças, formais de partilha, fazer o inventário, separação, divórcio, testamento, procuração, de tudo que você imaginar, até alteração de contrato social por escritura pública. Então é uma série de serviços e muitos serviços que a comunidade pode se utilizar disso, os advogados podem se utilizar disso, vai ser um documento que vai estar para sempre registrado, que em qualquer momento você pode ir lá e retirar, e rápido, seguro e efetivo, num ambiente agradável que são os cartórios hoje, que já não são mais como os fóruns eram antigamente. Então nós trouxemos para a atualidade uma série de mudanças que a população está conhecendo aos poucos. Mas, por exemplo, hoje eu estou aqui e muitos colegas estão todos os dias divulgando, mostrando como se faz, ensinando a população e os advogados para justamente trazer para próximo, para perto e trabalhar junto com todo mundo. Importante o pessoal se antenar, né, doutor? Exato. Agora, por exemplo, no caso, é uma pergunta um pouquinho mais técnica, né? No caso de permuta imobiliária, o STJ já se manifestou, né, com relação à incidência também de imposto? Na permuta, não. Agora ele bateu o martelo de que não há imposto. Mas a discussão agora é entre os municípios, porque tem município que quer continuar tributando, outros não, mas o tribunal ele já se manifestou de que não há imposto. Certo. Agora, como o cartório procede, identifica, né, no momento da lavratura de uma escritura, que houve o ganho de capital e, portanto, o valor a recolher às vezes é maior e o interessado no caso, se não for bem orientado, pode levar um susto. O tabelião ele sempre orienta as partes legalmente, inclusive a parte tributária de uma escritura pública. Então a nossa função é orientar.
A parte que decide quanto está pagando, como vai declarar, como vai fazer esse procedimento com o seu contador. O tabelião ele só orienta essa situação, porque a alçada do valor de quanto foi pago e como foi pago esses bens não é do tabelião, é a parte que apresenta. Ó, eu paguei X, paguei Y, não é a parte que apresenta. Mas com base no que foi apresentado, o nosso dever, inclusive gratuitamente, é a orientação legal, jurídica e específica para o ato. Isso é muito importante, mesmo porque essa orientação, ela detém um viés de credibilidade, isso que falta. Exato. E os clientes eles saem satisfeitos quando você expõe todas as possibilidades. Valor, orçamento, forma de pagamento, tipo de imposto que vai pagar em cada ato, se é uma doação é um ITCMD, se é uma venda e compra é o ITBI, enfim. Então a parte ela sai muito satisfeita depois que você explica tudo isso e as possibilidades que ela tem, garantindo que se ela fizer, vai ter o resultado. Isso que é o bom do cartório. Faz, assinou, em poucos dias está registrado, está na mão, problema resolvido. Acabou. Certo. Agora, a modalidade testamento é ainda bem procurada nos cartórios? Existem dificuldades ulteriores para a validação de um testamento particular? São duas questões, doutor. Sim. A primeira questão é muito procurado ainda, principalmente quando o cliente ele quer relações ou extras conjugais, ou ela quer beneficiar pessoas que não são do rol de herdeiros dela, dos herdeiros necessários. Então, é muito comum. Por exemplo, vou deixar um patrimônio, vou testar um patrimônio para uma igreja, para uma entidade, para um partido político ou para outras pessoas que não são meus herdeiros necessários. Só que eu não quero doar agora. Isso é quando eu falecer. Então é comum, é normal e é muito usual. Então as pessoas realmente ainda se utilizam dos testamentos. Quando o testamento é público, ele tem uma normatização a seguir pelo Código Civil estipulada, e aí é muito tranquilo na hora do reconhecimento dele. Você vai fazer uma ação de abertura e registro dele e tranquilo. Quando é particular, aí realmente é um problema, porque o juiz ainda ele vai chamar as testemunhas, vai verificar se estão todas vivas ou não. Testemunha faleceu, ele vai tentar se usar de outros mecanismos para provar a veracidade daquele testamento. Então, no particular, eu percebo que as pessoas têm uma série de dificuldades a fazer o reconhecimento. Principalmente porque, muitas vezes, esses testamentos particulares são feitos de qualquer forma, sem seguir a formalidade mínima legal da legislação, e aí começa o problema de ferir algumas situações jurídicas que devem estar ali tratadas no testamento. Então, o público já não, ele já sai com a formalidade. O particular ele ainda vai ser verificada essa formalidade. Então esse é o problema, esse é o confronto, exatamente. Eu pego muito particular quando a parte vem trazer para nós verificarmos se está válido, se não está válido, se está certo ou não. As pessoas erram, erros comuns. O número de testemunhas, é comum errar. Porque no mínimo 4, e aí geralmente as pessoas põem 6, 8, ou põem uma. Ou põe 2, né? Aí já errou. E outra coisa também que é um problema é as pessoas testarem a mais do que podem. Porque tem os herdeiros necessários. E esses, eles devem ser respeitados. Então, por exemplo, eu tenho um filho e testo todo o meu patrimônio para outra pessoa. E esse filho? Então, já virou um testamento praticamente que nulo aí. Ou o juiz vai ter que tratar das reduções das disposições testamentárias aí para reduzir. Mas é os maiores problemas que eu percebo quando vem a redação de um testamento particular. Acontece, né? Agora, o senhor já falou um pouquinho do uso capião, que ele está em moda. Então vamos falar um pouquinho só dos termos e condições, né, doutor? Dos requisitos e possibilidades do uso capião. O uso capião agora é a bola da vez. Muito embora ele não é uma escritura de venda e compra que a pessoa chega no cartório e faz do dia para a noite. Então é a bola da vez, porém há uma série de requisitos a cumprir. Se a pessoa cumpriu aquele requisito, ela vai ter o registro dela. E muito legal porque no fórum isso fazia em 10 anos, 8, 15, até 20 anos. Hoje, se você seguir e conseguir toda a documentação, em 6 a 10 meses está registrado. Esse imóvel ele já voltou para o mercado, você já pode vender, doar, transferir ele para todo mundo depois de registrado. Então é uma maravilha. Requisitos mínimos, documentação das partes, documentação dos imóveis, do advogado, que o advogado ele tem que estar presente, da planta e memorial descritivo assinado por um engenheiro, e as provas de que a pessoa está de boa fé naquele imóvel. Contrato, conta de água, de luz, foto. Juntou todos esses documentos, procura um tabelião de confiança que a pessoa quer e lavra a ata de uso capião.
Pega essa ata, leva no registro de imóveis, faz o procedimento de notificação das partes, confrontantes, análise da medição e confrontação, publicou. Depois disso, ninguém reclamou, registrou. Então é um procedimento mais célere, mais comum, mais tranquilo e as pessoas estão conseguindo fazer e estão conseguindo registrar. Então é muito bacana, principalmente para a regularização fundiária do Brasil, para a regularização dos imóveis na nossa cidade. E a única particularidade que tem dado problema, mas não tem como fugir dela a usucapião ela tem que ser lavrada no tabelião da cidade do imóvel. Não é igual uma venda e compra, que eu faço uma venda e compra de um imóvel de Goiânia aqui em Ribeirão. Não posso. A usucapião, se o imóvel estiver em Goiânia, é o cartório de Goiânia. É uma particularidade dele. Se for em Ribeirão, cartório de Ribeirão. E assim por diante. É o único problema. Mas tirando esse, tá andando, tá caminhando e tá dando registro, graças a Deus. Nós estamos no finalzinho do nosso bloco, só para a gente ratificar, né, doutor? Lembrar que grande parte dos serviços hoje feitos no cartório dependem sim e exigem a presença do advogado. Exatamente, é muito importante esse trabalho em comum, em conjunto. O cartório não pode indicar, não é um serviço que eu vou indicar advogado, é a parte que vai trazer. Mas os atos eu sempre tenho que conferir se o advogado está participando junto com o tabelião. É um trabalho mesmo em comum que o cartório recebe, que é o Estado, como se fosse no fórum, e o advogado ele recebe pelo trabalho dele, dos honorários dele. Então é muito bacana e por isso está dando tão certo o trabalho dos advogados com os cartórios. Legal. Eu quero agradecer imensamente a sua participação comigo aqui hoje no ADVJus. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade, seu sorriso, seu brilhantismo, sempre recebendo todos maravilhosamente bem. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Olha, agora na sequência, ADV Especial. Direito Ambiental com o Dr. Fabrício Martins Pereira. Confira. Olá, amigos do ADVJus. Nós trazemos hoje aqui um assunto importante dentro do processo, onde é pautado pelo direito ambiental. Seja uma ação civil pública ambiental, seja uma ação para discutir a anulação eventual de um auto de infração, enfim. Dentro do processo dirigido pelo direito ambiental, nós temos algumas nuances específicas. É óbvio que todos os colegas conhecem a perícia judicial, que ocorre sempre quando há necessidade da demonstração de um fato técnico, onde o juiz, evidentemente, ele nomeia algum perito, algum técnico da sua confiança para trazer a ele a informação que ele não possui. Seja porque não é a área de atuação dele, seja porque possa ser uma novidade para o processo. Pois bem, a perícia judicial ambiental, ela é muito específica e é nela que reside em 99%, para não dizer 100% das soluções dos conflitos que envolvem o direito ambiental, a diretriz para o julgamento da lide. A sentença em processos ambientais quase sempre é baseada no resultado da perícia ambiental. Por isso é que nós identificamos que esta é a fase mais importante para o advogado que lida com esta causa. A colaboração de um técnico que esteja do seu lado durante esta fase do processo da perícia ambiental é fundamental para o resultado, quer na elaboração dos quesitos, quer na interpretação do laudo pericial, ou então até mesmo na finalização da constituição da prova, e se necessário for, até mesmo a convocação da audiência técnica. Com isso, nós esperamos trazer melhores resultados e através de um conhecimento específico na área da perícia ambiental judicial. Portanto, nós pontuamos a necessidade de um profissional especializado na área de direito ambiental para a conclusão dessa prova que é muito importante para o processo, a pericial. Até logo mais, nos encontramos aqui no ADVJus com mais questões de direito ambiental. Até lá! Muito obrigado, doutor. Agora, direito do trabalho, direito civil, direito do trabalho, com o queridíssimo doutor Sérgio Oliveira Dias. Confira. Olá, amigos do ADVJus, muito bom dia. Aqui estamos nós novamente para tratar com você direito do trabalho e prática processual trabalhista. E hoje vamos falar sobre demissão consensual ou rescisão
por acordo. Você já ouviu falar desse tema? Muito bem. Essa é uma inovação trazida com a Reforma Trabalhista de 2017 e ela configura o quê? A possibilidade da rescisão do contrato de trabalho mediante o acordo entre o empregador e o empregado, desde que seja vantajoso para ambas as partes. E como é que isso funciona na prática? Para que o empregador possa, de seu lado, requerer essa rescisão ao funcionário, ele deve apresentar uma proposta por escrito. A mesma situação acontece ao empregado. Ele, pretendendo rescindir o contrato de trabalho com a empresa, solicita a ela a sua demissão consensual. E quais são os benefícios que isso pode representar para cada uma das partes? Para o empregado, ele terá direito de receber o seu aviso prévio, se indenizado, terá direito a levantar 80% dos depósitos do fundo de garantia e 20% da multa de indenização do fundo de garantia. Não terá direito ao seguro-desemprego. Por outro lado, o empregador terá reduzido o pagamento da indenização do fundo de garantia, não será obrigado a pagar aquela multa de 10% do fundo de garantia. E a questão fica legalizada. É possível que uma das partes recuse esse pedido. E aí, quais são os pontos de atenção? Quando o empregado solicita a sua demissão consensual e a empresa recusa, é necessário que a empresa fique atento à questão da produtividade desse funcionário, caso haja uma perda da sua produtividade. Aí é necessária a atenção às obrigações do contrato de trabalho. E quando a empresa apresenta o pedido de demissão consensual ao funcionário e este recusa, pode ser que ele venha a aceitar e se sinta coagido a aceitar essa demissão. Nesse caso, a empresa deve ficar atenta, porque ainda assim o empregado poderá comparecer à Justiça do Trabalho e alegar que aquela demissão foi mediante coação ou assédio moral. Ok? Fica aqui as dicas e consulte sempre o advogado da sua confiança. Um grande abraço e até a próxima! Finalzinho do ADV Jus TV de hoje, que vai voltar breve, eu prometo, tá? ADV Jus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também, certo? Convidado. Como disse, fico por aqui, prometo voltar breve com o programa inédito. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.